A paz do Senhor para os irmãos, para os ouvintes. Dê o seu like, acione o sininho e faça a nossa propaganda. Que Deus possa te abençoar. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, verso 13. Evangelho de João capítulo 2, verso 13. Meu tema é as aparentes ações incompatíveis de Jesus. As aparentes ações incompatíveis de Jesus. João capítulo 2, 13, eu vou ler até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Respondeu Jesus e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Vamos orar. Pai, abençoe a tua igreja, abençoe, ó Pai, os líderes, abençoe os obreiros, abençoe cada casa, cada família, abençoe cada hospedeiro, cada chefe de família, cada mulher, cada criança, cada ancião. Abençoe, cubra com teu sangue a nossa igreja, nos sustente com braço forte, livra-nos de todo mal, que praga alguma chegue à nossa tenda. Prospera o teu povo, abra as portas, derrame uma bênção singular, específica, socorra os necessitados, abra as portas, vem com o teu auxílio, vem com a tua ajuda, vem, Senhor, estendendo, pavimentando dias melhores. Deus, surpreenda através do teu poder, aumente a nossa fé, traz revelação através desta palavra. Fala conosco nesta noite, penetra em cada lar, em cada casa, unge as nossas vidas. Nos dê ouvidos para ouvir, olhos para enxergar o que o Senhor está mostrando, falando nestes dias. Abençoe este canal, abençoe o nosso retorno nos cultos presenciais. Deus, se conosco neste 2º semestre, em nome de Jesus. Esteja acampando os teus anjos ao nosso redor. Dê a vitória, em nome de Jesus. E vem adornar a tua noiva em clima escatológico. Vem nos capacitar, nos livrar, nos vocacionar. Dê manutenção, Espírito Santo, à nossa fé, alimentando-nos nesta noite pelo poder da tua palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Era a época da Páscoa. Eles estavam ali para celebrar a saída dos hebreus do Egito, na época de Moisés, o legislador. E todo judeu fiel, ortodoxo, participava daquele momento
migrava de longe para praticar os cerimoniais envoltos a todo aquele significado. O templo estava em alta, naquele pátio eram feitos os sacrifícios e os homens vinham de longe, e para facilitar os sacrifícios, que envolvia a expiação de pecados, haviam os cambistas, os vendedores de animais, lembrando que a fé deles estava ainda enraizada no Pentateuco, dependiam de ofertas, sacrifícios, oferendas. A expiação implicava em derramamento de sangue. Havia toda a substituição por detrás disso. Então, para facilitar, estavam ali os vendedores de bois, ovelhas, pombos, e também os cambiadores, os que faziam uma troca de moedas, porque a moeda estrangeira, ela não era aceita no templo. O dinheiro romano que vigorava também não era aceito na oferta e na compra destes animais. O dinheiro estrangeiro, outras moedas, eram consideradas imundas, e porque elas tinham também a imagem de imperadores, eles achavam um tom idolátrico, e os sacerdotes, quem administrava o templo, a casta de saduceus, não aceitavam, consideravam imunda toda aquela oferta, negociação. Então precisava de cambiadores para fazer a troca das moedas. E quando nós olhamos este texto, a gente fica um pouco assustado, porque a gente atribui à figura de Jesus um semblante singelo, ações pacíficas, atitudes bem acomodadas a uma personalidade tranquila. E nós ficamos espantados, porque aqui o texto diz que Jesus fez um azorrague de cordéis. Ele pega uma corda, ele dá uma torcida, ele junta em 2, 3 dobras, provavelmente, e ele começa num ataque de fúria a lançar fora do templo aqueles bois, ovelhas. Ele espalha o dinheiro dos cambiadores, derruba as mesas, literalmente. Jesus chutou o pau da barraca aqui. E então são aparentes ações incompatíveis à personalidade de Jesus. A gente atribui a personalidade de Jesus uma pessoa totalmente resignada, contundente em alguns momentos, confrontadora em outros, mas jamais Jesus partir para uma atitude tão radical assim. Mas nós temos que lembrar que quem ama, zela. E essa é a primeira atitude aparentemente incompatível, mas legítima. Porque Jesus tinha um amor a Deus em primeiro lugar, ele gerava e encarnava, neste caso aqui, um zelo radical pela obra de Deus. Então, verso 14, 15, é o que nós já declaramos aqui. Lançou fora do templo bois, ovelhas, espalhou o dinheiro e derrubou as mesas. Todo aquele que ama se torna escravo do zelo por aquilo que ama. Há um inconformismo com a realidade distorcida.
Quem ama parte para esta revolta, vamos dizer, santa. Porque as pessoas ou a situação se distanciou dos propósitos originais. É uma revolução na busca de correção. A pessoa se preocupa com o que está acontecendo. Ela não fica alienada ao processo. Ela se envolve. Ela não finge que é normal aquele câmbio, aquela negociação, aquela situação, sistema. Ela parte para um radicalismo. E Jesus percebe que aquele ambiente era um ambiente necessitado de azorrague, de correção, de confrontação, de exortação. Quem ama tem zelo e, consequentemente, tenta resolver aquilo que precisa ser resolvido. É zelo, é cuidado, é diligência, é ciúmes. Ciúmes é cabível, saudável. Então quem ama parte para estas correções. Não fica de braços cruzados, não finge que é normal, não se conforma com o erro. Então esta atitude de Jesus, por mais incompatível que seja do ponto de vista de alguns, é uma atitude correta. Verso 17, os seus discípulos, diz aqui o texto, que se lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus fica possuído pelo zelo, porque amava a Deus acima de todas as coisas. Então é uma atitude correta. Quem ama faz isso, confronta, vira a mesa, radicaliza, gera correção no ambiente, confronta inclusive seus pares, exorta. Quem ama tem atitude assim. Está correta a atitude, não está errada não. É compatível e não incompatível. Podemos observar também que Jesus agiu assim porque ele se opõe a toda forma mercantilista na dimensão sagrada. Diz o verso 16: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então tínhamos neste momento Anás, Caifás, sumos sacerdotes, controlavam os negócios. O culto no templo, o templo já era emblemático. E o culto constituía a principal fonte de renda para a cidade. Jerusalém girava em torno da religião. Era uma espécie de Conde de Sarzedas. Era uma espécie de Meca. Era uma espécie de Areópago. Então, a divindade ali, a saber, Jeová, o Antigo Testamento, era o centro e era representado no templo. E esse comércio, esse mercado em torno do sagrado era a garantia das posses, dos salários, do que eles granjeavam, dos favores que tinham, da autoridade que eles desfrutavam. Sustentavam todo o funcionarismo do templo. A religião era um negócio, era o principal fator de prosperidade da cidade. A coisa no templo se derramava pelo comércio, as pessoas vinham de longe, hotéis, mercados, as feiras, as lojas de objetos, de utensílios, todos se favoreciam, principalmente o templo em si. Então o turismo era forte em Jerusalém. Muita gente pensava que se aquilo fosse eliminado,
toda a máquina, a engrenagem religiosa, todo o esquema judaizante, os bastidores, estaria fadado ao fracasso. Então, eles se beneficiavam vendendo os animais, colocando a sua banquinha, inclusive no pátio interior, e os maiorais, essa casta de sumos sacerdotes, mamavam no sistema porque teriam que pagar ali o seu imposto. Jesus está contrariando este mercado, porque ele não quer, então, nas entrelinhas, que o culto a ele se torne um comércio, vire uma espécie de negociação. Culto a Deus deve se manter em intenções saudáveis, coisa que estava de forma muito superficializada. Culto a Deus deve se preservar as motivações corretas no relacionamento com Ele, e não de uma forma palatável e negociável, como estava sendo feito. Para Jesus, toda busca a Deus deve ser alimentada por um coração singelo, sincero, legítimo, de desejos autenticados. Então Deus, Jesus e a igreja está falando, Jesus não pode ser usadas de trampolim para uma riqueza, para uma fama, para um poder, para um benefício próprio, para que pessoas tirem uma casquinha. Deus não se deixa valer por pessoas assim ou situações assim. Então Jesus está contrariando este comércio no ambiente sagrado. E a gente pode estender também para possíveis barganhas. Eu vou fazer isso para obter aquilo. Algo fundamentado no utilitarismo. A gente não pode usar Deus, a gente não pode colocar Deus como objeto de manobra. A gente não pode construir uma espiritualidade conveniente e focada no proveito próprio, com puro interesse carnal. O clima de comércio gera estas motivações e intenções. Jesus, então, derruba tudo isso. Ele está derrubando a religião da vantagem, da troca, a religião da barganha, do comércio, aonde os seus profetas proclamam o seguinte, conforme proclamou Satanás na última tentação no deserto, em Mateus capítulo 4, verso 9, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Estes são os profetas do evangelho do diabo. Estes são os atalaias da religião da barganha. Estes são os anunciadores de uma cristandade fundamentada no mercado. Estes são aqueles que alimentam as manias culturais acima da verdadeira cultura e conversão evangélica. Estes são aqueles que optam pelo shopping center espiritual, a fim de que você obtenha os produtos da fé e acesse esses produtos, deixando ali o seu dízimo e a sua oferta como moeda de troca. Jesus é contrário a isso. Sistemas religiosos assim, espiritualidades fundamentadas nestas más intenções, neste materialismo, neste consumo, nessa intenção de troca de estilo de vida. Jesus não quer ficar como figura de fundo para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Estas disputas, estas intenções, estes comportamentos não vigoram. Jesus quer ser pessoa e figura de proa, de frente, e não pode haver espaço para nenhum tipo de negociação. Na esteira disso, queridos, observamos que a adoração está em voga neste momento. Em terceiro lugar,
Jesus está se indignando a toda adoração e forma litúrgica impura. No texto paralelo, o de Mateus, capítulo 21, verso 13, ele fala: minha casa será chamada casa de oração. O que temos aqui? Temos uma forma litúrgica totalmente carnal, distanciada, alienante. Qual que era o costume? O costume era esse judeu, este ortodoxo, criar o seu animalzinho, o melhor da espécie, alimentá-lo até 1 ano, criá-lo desde o seu nascedouro, torná-lo robusto, torná-lo vistoso, tanto um boi quanto uma ovelha, até mesmo pombas. Então ele deveria, no prazo de 1 ano, de um ano para outro, quando o calendário chegasse na festa da Páscoa, eles alimentarem, gerarem ali uma certa afetividade com aqueles animaizinhos. Aqueles animaizinhos deveriam ser os substitutos dos próprios homens. Toda culpa, todo pecado, toda transgressão daquele judeu ortodoxo em si, daquele israelita, deveria cair sobre aquele animal. O animal iria no lugar do pecador. E ele teria que desenvolver esse costume, essa convivência. Imaginem os irmãos convivendo, alimentando, investindo, observando, cuidando 1 ano de um animalzinho desse. E ao prazo de 1 ano, levarem este animal, percorrerem todo o trajeto com este animal e adentrarem no templo. A cultura era que eles deveriam entrar ali, se expor em todo o trajeto, mostrar, desfilar, se envergonhar, inclusive para as pessoas transeuntes, familiares, de que eles estavam indo para o templo para efetuarem o ritual de sacrifício, de substituição, de expiação. Eles estavam falando que eles eram pecadores tanto quanto. E o costume era que, quando eles fossem sacrificar, eles tocassem no animal para haver uma identificação, uma substituição, e após isso o animal deveria ser morto. Mas quando isto estivesse acontecendo, automaticamente as emoções deveriam aflorar. Havia uma intenção por detrás. Então todo o peso da culpa, toda imperfeição, todo sistema de pecado interior que estivesse ali sendo ventilado, borbulhante, deveria vir à tona. E o judeu ortodoxo, naquele ritual, deveria perceber que alguém morrera em seu lugar, que um animalzinho morrera em seu lugar. E, consequentemente, a dupla informação, o peso da culpa vindo e automaticamente o perdão de Deus sendo liberado, porque alguém se sacrificou, alguém foi substituto, a transferência do pecado ocorreu, a amputação da culpa não caiu sobre o ser humano em si, mas caiu sobre o animal. 1 ano criando um animalzinho assim, depois participando de um ritual, nesse grau de morte, geraria empatia, com a intenção final de que, naquele ritual, a conclusão
seria que este judeu deveria quebrantar o coração, deveria sentir a dor pelo pecado, deveria se humilhar diante de Deus, deveria reconhecer que alguém fora em seu lugar, ele deveria gerar e dar vazão para as emoções cabíveis, para que ele melhorasse de um ano para o outro, para que ele, porque alguém morreu em seu lugar, expelir pecados e acúmulos de todo ano a qual ele não conseguiu melhorar, gerando perfeição absoluta dentro de si. A intenção por detrás era essa, mas o que estava acontecendo era o contrário. Eles estavam indiferentes e eles iam para o templo oferecer uma oferta só de forma estereotipada, sem emoções, sem quebrantamentos, sem sentirem culpas, sem serem impactados pelas dores, sem amputarem os defeitos pessoais de si. A coisa era feita de uma forma muito corriqueira. Jesus está virando a mesa porque aquelas ofertas que aqueles homens estavam oferecendo eram ofertas superficiais, insignificantes. Eram ofertas distantes, alienadas. E Jesus está reprovando tudo isso, porque ali não havia reconhecimento, profunda conversão, quebrantamento, não demonstravam arrependimento. Rituais que não estavam tocando o coração daqueles religiosos. E, consequentemente, a oferta não estava subindo como adoração, como forma litúrgica. Por isso que precisamos pensar nisso. A nossa religião não pode furtar a verdadeira espiritualidade de um coração contrito e quebrantado, de um coração encharcado na intenção de uma verdadeira adoração. A nossa religiosidade não pode se tornar empreendedora com intenções materialistas. Nós também não podemos resvalar o pé, pender para uma espiritualidade mágica, somente de símbolos, somente de alienações, de indulgências, de rituais simbólicos. Não podemos. A nossa espiritualidade, o nosso culto, a nossa oferta, a nossa adoração tem que ter peso, tem que sair do âmago, tem que gerar transformação no nosso coração, tem que receber o impacto da santidade, da presença de Deus. A nossa religião, a nossa espiritualidade não pode se tornar hedonista, de uma teologia superficial, sem transformação de vida. A nossa oferta não pode se transformar numa oferta que não custe. E eu não estou falando de dízimos e ofertas, eu estou falando de uma oferta que sai do coração. Eu estou falando de um canto que mexa com as nossas entranhas. Eu estou falando de uma concentração em uma letra que fale conosco. Eu estou falando de algo a qual você oferecerá a Deus, que sai do âmago do teu coração, que passa de forma significativa por dentro da tua vida, que mexa com a tua personalidade, que altere e transforme a tua maneira de ser. É isto que tem que causar o culto, a oferta a qual nós fazemos ao Senhor. É isso que tem que causar a adoração a qual nós nos dirigimos a Deus. Este é o impacto que não estava causando naqueles judaizantes. Não podemos profissionalizar a fé cristã. Por isso que Jesus confronta, porque ele não via virtude, ele não via espiritualidade, ele não via boa intenção. Jesus, na sua aparente ação incompatível, estava totalmente certo. Jesus estava confrontando,
radicalizando, repudiando cultos e ofertas inócuos, sem o impacto da sua presença. Na verdade, ele reivindicava a atenção do povo. E os judeus falavam, verso 18, que sinal nos mostras para fazeres isto? Ele está sendo um pouco enigmático, mas ele então vai mostrar, verso 19, e a resposta foi: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Verso 21, está a explicação, falava do templo do seu corpo. Então ele desloca, na verdade, a atenção totalmente estereotipada, concreta, materialista para a sua vida. Ele reivindicava isso. Ele estava revelando que doravante as ofertas, cultos, liturgias deveriam ser focadas nele. Derruba este templo, em 3 dias levantarei. Ele focava na sua ressurreição. E assim como os pecadores traziam seus animaizinhos, seus cordeiros, que seriam substitutos e que seriam mortos, e que seria derramado sangue para expiação, e haveria de haver uma identificação do ofertante com a oferta, Jesus está reivindicando esta atenção para o seu corpo a falar o seguinte: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou a oferta que há de haver identificação com todo pecador, eu sou o substituto à altura para satisfazer as exigências de Deus e liberar perdão para todo ofertante. Jesus está trazendo a si e sobre si o centro da adoração, e não mais aquele ambiente totalmente utilitarista, concreto e materialista. Ele está falando que doravante a adoração maior é focada na pessoa dele como mediador. E além disso, reivindica também a autoridade, porque somente um Deus poderia ressuscitar ao 3º dia, coisa que eles não decifraram de momento. Mas ele estava falando, então, conforme falei, da ressurreição, e que agora a fé de todos eles deveriam focar em Jesus, verso 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, só mais à frente, os seus discípulos se lembraram de que ele dissera aquilo e creram na Escritura e na sua palavra, no que havia dito. Verso 23, creram na pessoa e no seu nome. Então, o fim de todas as coisas, o fim da nossa espiritualidade, o fim da nossa fé se dá em Jesus de Nazaré. Jesus destrói, desconstrói, derruba todo o altar, todo o cerimonial, toda forma litúrgica, toda negociação carnal, toda má motivação, toda intenção distorcida. Ele concentra nele o culto, a fim de que aqueles que amam a Deus devem passar com zelo também pela sua vida. Concluindo, as razões que levaram Jesus a tomar estas atitudes são as mesmas razões que nos levam a copiar o seu modelo. Devemos amá-lo sobre todas as coisas e devemos zelar por nossa relação e espiritualidade com ele. Jesus se opõe a todo tipo de manipulação de homens. Razão essa a qual nós devemos também nos opor quando nós mesmos estivermos nos relacionando com Deus de forma manipuladora, que já haja em nós esse discernimento para que a gente vire a mesa, para que a gente coloque um basta, para que a gente atue com confrontação,
Por isso que Paulo falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Não permita que a tua adoração, e esse é o terceiro ponto, legitimidade na adoração. Jesus queria uma oferta genuína, uma oferta santa, uma oferta agradável, uma oferta viva da parte daqueles pecadores. Assim nós, na presença do Senhor, como casa espiritual, oferecendo a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus de Nazaré, que a nossa adoração não seja inferiorizada, distante, alienante, insignificante, não. Que nós nos apresentemos ao Senhor com inteireza de coração e não fragmentação de vida. Que nos apresentemos incondicionalmente, que nos lancemos integralmente na presença do Senhor como oferta, sendo nós hoje a oferta. Não há mais meios, métodos, manias, utensílios, objetos, animais. Somos nós e Deus. Estas razões são suficientes para a gente também confrontar negociações no nosso coração e ao nosso redor. E focarmos a Deus com amor, com zelo, com restrições e oposições às manipulações e com legitimidade na adoração. Se fizermos isso, nós perceberemos de imediato um clima diferenciado nos nossos cultos, nas nossas liturgias, nos nossos ajuntamentos solenes. Se nós formos à presença de Deus, ou nos deslocarmos para cá, neste endereço, na presença de Deus, para a presença de Deus, de forma coletiva, com tais intenções, a ponto de amarmos a Deus, zelarmos por sua obra, não manipularmos o sagrado ou a nossa espiritualidade e legitimizarmos a nossa adoração a Ele, pode ter certeza que Deus fará maravilhas em nosso meio. Todos que chegarem não sairão da mesma forma, pois receberão o impacto da sua presença. E observe o texto e os textos paralelos desta narrativa, que só depois que Jesus veio e limpou o templo, veio e fez a varredura, veio e confrontou, colocou para fora o que era profano, é que grandes maravilhas, sinais, libertações, curas, prodígios aconteceram. Que seja assim, semelhante àquilo que ocorreu lá em Josué: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Que possamos nos santificar, limpar o templo com a boa intenção, motivação, para que o Senhor faça maravilhas na nossa vida e através de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude nesta caminhada, que o amor ao Senhor seja intenso, que os ídolos caiam, que possamos, Senhor, deslocar verdadeira adoração de forma legítima e constante ao Senhor, e que toda espécie de manipulação, de distorção possa ser discernida por todos nós no nosso interior, a fim de que ofereçamos a Ti sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vem nos santificar e na esteira disso, na conclusão disso, na experiência final, faz maravilhas nas nossas vidas. Faz maravilhas, Pai. Usa-nos com graça, com poder, para a glória e honra do Teu nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e o consolo do Espírito Santo seja com a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.